Bem-vindo! Hoje discutiremos o tratamento de um paciente de 60 anos com uma mandíbula gravemente reabsorvida que deseja uma solução suportada por implantes fixo removível. Antes de começarmos, gostaria de enfatizar que esta masterclass é voltada especificamente para implantologistas de nível intermediário e avançado que estão lutando para tratar os seus doentes identolosos com mandíbulas severamente reabsorvidas. Como sabemos, não existem dois casos iguais e existem muitas opções de como tratar um paciente. Como todas as minhas palestras, falamos em linguagem simples e com dezenas de fotografias com o objetivo de aumentar a compreensão, mas, por se tratar de uma masterclass, a informação aqui contida é muito técnica, muito gráfica, passo a passo e não para pacientes, nem para dentistas júniores ou estudantes de odontologia, e não para os fracos do coração. Tenho outro vídeo para o qual fornecerei o link na descrição abaixo, que é bem mais curto e voltado para pacientes informados, estudantes de odontologia e dentistas júniores sobre o mesmo assunto. A paciente relatou que tinha 60 anos de idade e teve todos os dentes extraídos há cerca de 30 anos devido a cárie. Ela teve 5 conjuntos de dentaduras nos últimos 30 anos e o seu conjunto atual de dentaduras nos últimos 5 anos. E a superfície da adaptação da dentadura interior tinha um material de embalsamento macio em situ e foi feito por um técnico em próteses dentárias. Nenhum dentista foi envolvido nesse processo. A paciente relatou que só conseguia comer alimentos moles porque a dentadura pressionava seus nervos mentais, o que era desconfortável e fazia ela retirar ou cuspir a dentadura inferior. Não houve fatores de risco médico nenhuns. A paciente sofria de ansiedade e estava sob cuidados de um psiquiatra, tomando medicamentos para controlar a sua ansiedade. Liguei para o psiquiatra do paciente e ela relatou que a paciente tinha sido submetida a um procedimento otorrinolaringológico 6 meses antes para corrigir um desvio no septo nasal. Este trabalho foi realizado sob sedação intravenosa e o procedimento foi bem sucedido e sem intercorrências. Ela apoiou uma reabilitação planejada com implantes ao identificar que os problemas bucais da paciente eram um grande fator em seu estado de saúde mental. A medicação que a paciente estava tomando foi revisada e foi acordado que o trabalho proposto na paciente deveria ser feito sob sedação intravenosa e ela estava mental e fisicamente saudável para ser submetida ao tratamento cirúrgico com implantes. O paciente estava tomando os seguintes medicamentos: tiroxina 150 mg por dia, pregabalina 75 mg 3 vezes por dia, ibuprofeno anti-inflamatório como fosse necessário, valproato de sódio 500 mg por dia, quetiapina 300 mg 3 vezes por dia, ciclohexanol 50 mg 2 vezes por dia, conforme fosse necessário, paracetamol 500 mg 2 vezes por dia, conforme necessário, e finalmente clozapam 0,5 mg 2 vezes por dia. A paciente relatou que usava prótese total superior e inferior, mas não conseguia mastigar com a inferior porque assim que mastigava, a prótese pressionava nos seus nervos mentais, causando grande desconforto e dor, levando-o a cuspir as suas dentaduras. Ela só conseguia comer alimentos muito macios. A paciente desejava uma prótese inferior implante suportada para conseguir comer a comida. A paciente estava usando um conjunto completo de próteses superiores e inferiores. A prótese superior tinha sido feita recentemente e apresentava uma boa sucção.
A próstata inferior estava muito solta e tinha um material de reinvestimento macio na superfície da adaptação. Houve reabsorção grave da mandíbula com os nervos mentais na crista do rebordo alveolar, doloridos à palpação com pressão digital. Na próstata inferior, a distância entre a crista alveolar e a borda incisal foi registrada como 17 mm. A paciente parecia ter boa higiene oral. A paciente estava excessivamente fechada e a altura vertical, a dimensão vertical da oclusão, precisava de ser aberta. A dimensão vertical original da oclusão foi registrada com 62 mm. A paciente expressou o seu desejo de uma próstata implante suportada inferior para poder comer alimentos. Ela não podia usar a dentadura inferior porque pressionava os seus nervos mentais e causava dor. O diagnóstico geral foi tratamento remóvel na maxilar inferior e dêntulo. Houve boa qualidade e densidade óssea, com atrofia moderada e grave nos locais idêntulos da maxila. Nenhuma anormalidade óssea focal foi apreciada. Foi observado proximidade com as bases antrais maxilares. Apenas um pequeno espaçamento da mucosa foi observada no antro direito. A aparência do canal inciso e do foramen estava dentro dos limites normais. Houve boa qualidade e densidade óssea, com atrofia moderada e grave nos locais mandibulares e dêntulos. Não foi identificada nenhuma anormalidade óssea focal. Os canais mandibulares estavam na crista, da crista alveolar. Os forames mentais e os loops anteriores que conduziam aos forames mentais também estavam na crista da crista alveolar. A aparência do canal lingual e do foramen estavam dentro dos limites normais. As características ósseas das cabeças condilares estavam essencialmente dentro dos limites normais. Um TAC das mandíbulas do paciente foi tirada e a posição da crista dos nervos mental foi identificada. Nesta tomografia computerizada original, foram identificados 3 locais possíveis para a colocação de implantes na região anterior da mandíbula: a fatia 14, a fatia 4 e a fatia menos 12. Como corolário disso, o planejamento pré-cirúrgico foi realizado utilizando a próstata total inferior do paciente. Foi utilizada uma técnica que foi mencionada pelo professor Dr. Jorge Nentwig, onde 8 marcações de preenchimento composto foram feitas na superfície da adaptação da próstata do paciente e verificadas em uma OPG convencional. Essas mesmas 8 marcações foram então replicadas em um modelo de gesso colocado na superfície de adaptação da próstata inferior do paciente, resultado em um guia cirúrgico que replicou a posição exata dessas 8 marcações. Planejamento pré-cirúrgico adicional foi realizado devido à mandíbula gravemente atrofiada do paciente, nervos mentais posicionados na crista e condição psiquiátrica delicada vulnerável da doente. Por se tratar de um caso de alto risco e de eu ter a qualidade muito limitada do osso, a paciente era uma paciente muito vulnerável e uma pessoa absolutamente encantadora. Tive que ser extremamente cuidadoso no planejamento e execução deste caso, para eu conseguir dormir bem à noite. A paciente foi então encaminhada a uma segunda TAC com a guia cirúrgica descrito anteriormente. Após uma segunda avaliação técnica de radiografias deste paciente, decidi colocar os 3 locais de osteomia em fatias 10, 2 e menos 10 e mostramos estas radiografias em breve. Devido às preocupações com as localizações dos nervos mentais, os loops anteriores, em relação à mandíbula severamente reabsorvida. Identificar cirurgicamente os nervos mentais à medida de saíam dos forames mentais na crista era uma opção e eu vou mostrar a vocês
uma técnica ensinada pelo Dr. Pablo S. em Masterclass 38, intitulada Como você avalia e gerencia o risco de danos nos nervos durante a colocação de implantes. Mas neste caso específico, poderíamos potencialmente expor a paciente ao risco de neuropraxia, parestesia, anestesia e o poderia ser devastador para uma paciente psicologicamente tão vulnerável como ela. A posição da artéria sublingual em fatia 2 foi identificada e mostramos ataque em breve. A paciente tinha recursos financeiros limitados e não tinha condições de pagar nenhum implante na maxila e a sua prioridade era a mandíbula. O plano era colocar 3 implantes na mandíbula em locais selecionados onde houvesse osso suficiente para a colocação primária dos implantes. Após um período de cicatrização de 3 meses, a estabilidade desses implantes seria verificada e, se fosse ideal, seriam ajustados e interligados com uma barra de implante que suportava os equators. O paciente receberia uma nova prostete total superior de acrílico e uma nova prostete total de acrílico inferior suportada por implantes, que se conectaria aos implantes inferiores por meio de equators com uma barra. O local 43, igual ao sistema americano 27, em fatia menos 10, parecia haver boa qualidade e densidade óssea nesse local. A largura do cume era de 11,11 mm e a altura do cume era 10,99 mm. O plano era colocar o S4 de 4,5 mm por 8,5 mm neste local. O local 31, igual ao sistema americano 24, em fatia 2, parecia haver boa qualidade e densidade óssea neste local. A largura do cume era 15,69 mm e a altura do cume era 13,46 mm. O plano era colocar um hexágono externo Ostem US4 de 4 mm por 8,5 mm neste local. O local 32, equivalente ao sistema americano 23, na fatia 10, parecia haver boa qualidade e densidade óssea nesse local. A largura do cume era de 10,54 mm e a altura do cume era 12,62 mm. O plano era colocar um hexágono externo Ostem US4 4 mm por 7 mm neste local. Durante o período de cicatrização de 3 meses, a paciente usaria as prostéses superiores e inferiores e seria revisada regularmente. Foram discutidas várias opções de tratamento com a paciente, incluindo primeiro utilizar a prostete acrílica superior existente revestida devido às restrições financeiras. Segundo, a prostete suportada por implante com um sistema de barra para melhor retenção e acomodar a localização dos forames mentais. 3. A prostete suportada por implantes diretamente nos equators e o que não foi recomendado devido aos nervos mentais do paciente passavam pela crista da sua crista alveolar. 4. Uma boa reanimação da sua prostete inferior que já tinha sido tentado, mas sem sucesso. 5. Colocação de 4 implantes na mandíbula anterior e que não era viável devido às restrições financeiras. 6. Realização do trabalho sob anestesia local, mas tanto o paciente como a sua psiquiatra concordaram com a sedação intravenosa para manejo psicológico. Realinhação dos prostetes superiores e inferiores com medida provisória para garantir a estabilidade da prostete durante o período de transição. Colocação cirúrgica de 3 implantes na região anterior da mandíbula, onde havia osso suficiente para a colocação primária de implantes. Após o período de cicatrização necessário, exposição e teste dos implantes, seguido pela fixação de uma barra com equadores nestes 3 implantes.
e a construção de uma nova sobredentadura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pequenos furos igualmente espaçados feitos na superfície de encaixe da próstata inferior da paciente e depois preenchidos com resina composta antes de fazer uma panorâmica odontológica. Esse passo no planejamento de tratamento foi ensinado a mim pelo professor Dr. Jorge Nentwig. Isto é o guia cirúrgico e temos várias marcações. Primeiro, em preto, isto são os limites da cirurgia, onde ficam os nervos mentais, e essas 3 zonas marcadas em vermelho são os sítios planejados para pôr os implantes. A fatia número 6, original, a fatia número 10, original, e a fatia número 14, original. A fatia número 18, na região 3-4, a fatia número 24, e podemos ver a posição do nervo. A fatia número 20, no lado direito, podemos também ver aqui a posição do nervo. A fatia número 2, no local 31, e podemos ver a posição da artéria sublingual. A fatia menos 4, da posição 4-1. A fatia menos 10, da posição 4-3. O TAC secundário que foi tirado com o guia cirúrgico em posição. E podemos ver aqui os 8 pontos, uma vista lateral da doente, uma segunda radiografia com o guia em posição, um OPG com esse guia cirúrgico, uma representação do caso técnico. Isto foi o guia que foi utilizado para tirar a radiografia com os 8 pontos marcados com Gata-Perka, um molde que foi tirado, uma radiografia que foi tirada com as marcações dentro da boca, uma vista intraoral do lado esquerdo e pode-se ver o tamanho da língua, um segundo molde de planejamento, um molde do maxilar, um molde da dentadura superior que a doente tinha, um molde da dentadura inferior que a doente tinha, vista do lado esquerdo da dentadura de cima e de baixo, vista do lado direito das dentaduras, a vista da frente das dentaduras, a vista superior da dentadura, a linha de sorriso da doente, vista intraoral do lado direito, a vista externa da doente, vista de oclusão da mandíbula, vista da maxila, vista frontal e podemos ver o tamanho da língua, inspeção geral do TAC primário, outra vista do TAC primário da mandíbula, outra vista do TAC primário da mandíbula, o TAC primário na posição 41, fatia número 4, o TAC primário na fatia 14 na posição 3-3, o TAC primário fatia menos 12 na posição 4-3, vista geral da maxila do TAC primário, vista geral do TAC primário na mandíbula, um OPG primário tirado da doente. A paciente recebeu a seguinte prescrição de profilaxia com os implantes: amoxicilina 500 mg cápsulas, 15 cápsulas, uma cápsula 3 vezes por dia. Digluconato de cloroxidina 0,2%, enxugatório bucal 100 ml. A doente foi instruída para utilizar 10 ml 2 vezes por dia e não engolir. A paciente também foi solicitada a tomar probióticos junto com os antibióticos. Também foram tomados providências para que a paciente consultasse o anestesista e especialista sobre este tratamento. As seguintes estatísticas vitais, linha de base, foram obtidas do paciente no dia do procedimento pré-operatório: sistólico 124, distólico 60, taxa de pulso 85 e saturação de oxigênio 98%. A paciente recebeu sedação intravenosa com midazolam e propofol por um anestesista e especialista. Por via intraoral, a paciente foi anestesiada com lidocaína 2%, com adrenalina 1 em 80 mil, em cartucho de 2,2 milímetros, e foram administrados 3 cartuchos, mais bupivacaína 0,5% por 15 milímetros. O anestésio local foi infiltrado na vestíbula lingual, além de bloquear a anestesia dos nervos mentais bilateralmente. O guia cirúrgico
pré-fabricado e planejado, foi construído e verificado 2 vezes, conforme discutido em parte 1 aqui, e usado para posicionar os locais da osteotomia dos implantes. Compartilhei com vocês as fotos do procedimento que foram tiradas antes, durante e depois do procedimento. Um bloco de mordida de cera superior e inferior foi usado para iniciar a preparação para a próstese final, suportada por implante na consulta inicial. A dimensão vertical original de oclusão da paciente foi registrada como 62 mm e a distância intra-arco foi de 26 mm. E o plano era para aumentar a mordida da próstata suportada por implante final, pois ela estava fechada demais. Fiz uma prova das prósteses de cera superior e inferior, mas fiquei insatisfeito com este trabalho porque o paciente ainda estava muito fechada e dei instruções ao meu técnico de próstese dentária para abrir a mordida do paciente em mais de 3 mm e tomamos providências para um tente novamente. O guia cirúrgico foi cuidadosamente posicionado em situ e, enquanto o mantinha em posição, as margens ou bordas distais das linhas de incisão e os locais propostos para a osteotomia foram marcados primeiro com uma caneta cirúrgica e depois por punção na gengiva com uma broca cirúrgica de 2 mm de diâmetro. Uma única incisão longa de espessura total foi feita ao longo da crista da maxila anterior com uma única incisão bucal de alívio na linha média anterior. Esta, então, era uma incisão em forma de um T. Utilizando o guia cirúrgico pré-fabricado, os implantes foram colocados nos respectivos locais. O local 32, que é o equivalente ao sistema americano 23, recebeu um Ostem US4, 4 por 7 mm e apertado a 50 newtons por centímetro. O local 31, equivalente ao sistema americano 24, recebeu um Ostem US4 SA 4 por 8,5 mm e torqueado a 50 newtons/centímetro. E finalmente o 4.3, que é equivalente ao sistema americano 27, recebeu um Ostem US4 SA 4.5 por 8,5 mm e torqueado a 40 newtons/centímetro. Como observação lateral, muitas vezes me perguntam qual é que é o melhor sistema de implantes e a verdade é que cada sistema de implantes tem os seus próprios conjuntos de vantagens e desvantagens e considerações exclusivas. A decisão sobre qual sistema de implante para utilizar em um caso específico é influenciada por uma série de fatores. Como treinador independente, não tenho preconceito em relação a nenhum sistema de implante específico. Isso me permite fornecer um atendimento objetivo e centrado no paciente. Trabalho em estreita colaboração com os médicos para adaptar o plano de tratamento às necessidades individuais de cada paciente, selecionando o sistema de implante que melhor se alinha às necessidades do paciente e da experiência do médico. Além disso, o campo de implantes dentários está em constante avanço, com novas tecnologias e técnicas surgindo regularmente. Como coach independente, mantenho-me atualizado com os mais recentes desenvolvimentos em vários sistemas de implantes e incorporo esse conhecimento nas minhas práticas de aconselhamento. Realizamos análises independentes e completas de inúmeras plataformas de implantes em todo o mundo. Com mais de 900 plataformas de implantes disponíveis atualmente, se houver um sistema específico que você gostaria que revissássemos, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail
ou deixar um comentário abaixo e responderemos prontamente à sua solicitação. A voltar ao nosso doente, fizemos moldagens de silicone dos implantes em situ, utilizando uma moldeira especial pré-fabricada dos implantes em situ. Os parafusos de cobertura correspondentes foram então ajustados aos respectivos implantes. Por fim, ambos os retalhos de quadrante inferior esquerdo e o quadrante inferior direito foram suturados com o fio reabsorvível Polizob 5.0. Eu adaptei ao paciente a prostete total acrílica inferior existente com material de reinvestimento macio na superfície de adaptação. Instruções pós-operatórias foram dadas ao paciente e a hemostasia foi observada. Após a conclusão da operação, foi feita uma radiografia OPG pós-operatória e o paciente recebeu alta e foi solicitada que retornasse uma semana depois para uma verificação pós-operatória. No dia seguinte ao procedimento, telefonei pessoalmente para a paciente e ela relatou que a sua boca estava boa e que não havia problemas. Lembrei à paciente que voltasse até nós para as consultas de controle pós-operatórias. Nenhum. A OPG radiográfica foi tirada da paciente com as 3 implantações em posição, fotografia pós-operatória com a suturação em posição, e podemos ver o T que foi cortado, fotografias durante a operação com os 3 implantes em posição, cobertos com parafusos, molde que foi usado, molde de silicona que foi tirado ao doente, molde que foi tirado do doente após de colocar as 3 implantações, pinos de direção que foram primeiro postos para verificar que estava tudo em alinhação correta, os 3 implantes em posição, outra vista dos mesmos 3 implantes, corte primário com o corte alívio, as marcações que foram feitas na gengiva com o guia cirúrgico na boca, note o tamanho da língua, as linhas pretas representam onde ficam os nervos e as linhas vermelhas o sítio que foi selecionado para pôr as implantações. Depois utilizamos isto para pôr marcações no osso. A primeira prova da dentadura em cera, uma vista frontal das dentaduras em cera. Após a colocação dos implantes nos locais 3.2, 3.1 e 43, conforme discutido anteriormente, a paciente retornou para procedimentos de segundo estágio, 8 semanas após a cirurgia. Na inspeção, os tecidos orais da mandíbula pareciam rosados e saudáveis. A paciente foi anestesiada com 5 cartuchos de lidocaína, 2% com adrenalina 1 em 80 mil, em cartucho de 2,2 ml, e o anestesiado também foi infiltrado por vestibular e lingual. Os implantes nos locais 3.2, 3.1 e 4.3, equivalente ao americano 23, 24 e 27, foram expostos individualmente, localizados subgengivalmente, usando o guia cirúrgico original, mais uma sonda periodontal com sensação para os perfus de cobertura subgengivalmente. Em seguida, expondo-os com uma única incisão de espessura total do 3.2 até ao 4.3, garantindo que a mucosa aderida restante adequada fosse igualmente dividida tanto na direção lingual quanto bucal, a fim de garantir mucosa aderida suficiente bucal e lingual nas cápsulas de cicatrização e eventualmente também da barra de pilar suportada por implante fixo. O osso havia crescido sob os implantes 3.1 e 3.3 e tive de usar uma fresa de osso para remover esse excesso de osso. Sempre um bom sinal. Realizei com um Ostel ISQ a verificação dos implantes e registrei leituras com ISQ Ostel, as seguintes leituras. O 3.3, leitura A85, X83 e coloquei uma tampa de cicatrizante de 5 mm. Na posição 43,
uma leitura A de 87, X de 94 e coloquei uma tampa de cicatrização também de 5 mm. Na posição 3.1, uma leitura A de 83, X de 84 e coloquei uma tampa de cicatrização de 6 mm. Essas leituras muito elevadas indicavam a estabilidade lateral dos implantes e, portanto, indiretamente, o grau de osteointegração e, portanto, continuei com a reabilitação permanente da mandíbula. Os copings de impressão apropriados foram adaptados aos implantes mencionados. Os 3 copings de impressão foram unidos com uma estrutura pré-fabricada de resina Duralay e foi realizada uma ortopantograma OPG para verificar o osso ao redor dos implantes e as conexões corretas, seguida de uma impressão secundária de silicone da mandíbula, com uma moldeira especial pré-fabricada. Medi a dimensão vertical de oclusão, VDO, como 65 mm, com a prostete superior e inferior existente da paciente e registrei o contacto entre os dentes do paciente com um bloco de mordida de cera pré-fabricado. Também foi feita uma impressão secundária de silicone da maxila utilizando uma moldeira especial pré-fabricada. Por fim, foram colocados tampas de cicatrização nos implantes que estavam nivelados com a gengiva para permitir a paciente continuasse a usar a prostete inferior de acrílico completa. 3 semanas depois, realizou um teste. As tampas de cicatrização dos 3 implantes foram removidas e eu coloquei a barra inferior suportada por implante e perfusei a barra suportada por implantes com os parafusos prostéticos apropriados nos implantes. Coloquei a prostete superior e inferior de cera na boca da paciente e fiz um OPG para verificar a conexão técnica correta dos componentes de equator. Tudo parecia estar em ordem. Intraoralmente houve uma discrepância oclusal entre a prostete da prova superior e inferior. Na oclusão centrífica, os dentes prostéticos inferiores foram colocados em uma posição que resultou em uma pequena discrepância na linha central. Registrei a oclusão com material de registro de mordida e pedi ao laboratório para ajustar a discrepância da linha central e confirmei que a dimensão vertical da oclusão estava em 65 mm. A paciente ficou satisfeita com a cor e o formato dos seus dentes prostéticos. Finalmente, nesta visita, a barra suportada por implante foi removida e as tampas de cicatrização apropriadas foram substituídas em situ para que a paciente pudesse continuar a usar a sua prostete total superior e inferior de acrílico. Uma semana depois, marcamos uma nova consulta. Coloquei a cera de dentadura superior e inferior da paciente na sua boca. Intraoralmente não houve nenhuma discrepância oclusal entre a prostete de prova superior e inferior e a mordida da paciente com a oclusão centrífica foi perfeita e confirmei que a dimensão vertical da oclusão era 65 mm. A paciente relatou novamente que estava satisfeita com a cor e o formato da sua prostete dentária. Uma semana depois, realizamos a consulta final de colocação. Avaliei o modelo de trabalho fornecido pelo laboratório que foi voltado 2 impressões secundárias originais de silicone com copings de impressão de implante. Verifiquei a forma anatômica dos dentes prostéticos em relação aos dentes prostéticos opostos e arco e contactos proximais adequados e lisura geral. Qualidade dos dentes prostéticos e acrílico. Também verifiquei a superfície de encaixe da prostete inferior, suportada por implantes, e os pilares de equator femininos na superfície de encaixe do prostete inferior e a estrutura da barra suportada por implante inferior. E não houve evidência de corrosão
vásios ou discrepâncias. Também verifiquei o acrílico ao redor dos pilares de implante Equator fêmea quanto à espessura e a resistência ideal, bem como o acabamento marginal do acrílico para que proporcionasse o contorno ideal. A prostate implante suportada foi equipada por tampas retentivas de cor amarela rígidas fabricadas pelo Rhine 83 na Itália. Coloquei ao paciente em posição semi-supina por segurança e removi cuidadosamente as tampas de cicatrização dos 3 implantes e inspecionei os tecidos moles peri-implantes que pareciam clinicamente saudáveis. Coloquei o conjunto de barra suportada por implantes nos 3 implantes individuais e com 3 parafusos prostéticos hexagonais individuais de titânio, apertei-os a 35 newtons por centímetro, que é o torque recomendado para esse implante. A montagem de 3 conectores de barra encaixou suavemente na boca e não havia aberturas, saliências ou discrepâncias visíveis. Com a ponta afiada de um explorador dentário, explorei a periferia de cada um dos 3 conectores, garantindo que houvesse uma transição relativamente suave dos ombros dos implantes para os conectores sem aberturas visíveis, saliências ou outras discrepâncias. Os pilares de conjunto da barra encaixaram-se suavemente na boca e não houve abertura visível, saliência ou discrepância. Em seguida, removi e recoloquei a prostate implante suportada várias vezes para verificar a suavidade do ajuste. O encaixe da prostate inferior na barra foi seguro e mostrei à paciente que havíamos projetado 2 orifícios de abertura de serviço dedicados para a remoção da prostate inferior entre os dentes prostéticos 3.3 e 3.4, equivalente ao sistema americano 21 e 22, ao lado esquerdo, e no lado direito entre o 4.4 e 4.5, equivalente ao sistema americano 28 e 29, mais a ferramenta alavanca de remoção dedicada especificamente. E porque o paciente sofria de problemas de ansiedade psicológico e queria garantir que ela nunca tivesse problemas com a remoção da prostate inferior para a ação de manutenção e a remoção de higiene bucal. O paciente praticou o uso da ferramenta de remoção várias vezes e confirmou que poderia agir facilmente. Verifiquei cuidadosamente as margens do pilar do Equator feminino na dentadura, com uma ponta afiada de um explorador dentário. Senti ao redor de cada pilar em busca de qualquer abertura, saliência ou qualquer outra discrepância. Em seguida, avaliei a cor, o formato e a aparência geral da prostate implante suportada. Em seguida, realizei uma avaliação oclusal e a paciente foi solicitada a fechar os seus dentes sobre a prótese suportada por implantes. E, inicialmente, foi um pedaço de papel articulado azul de dupla face foi colocada entre os dentes da prostate total superior e a nova implante prostate total inferior apoiada e não houve sinais visíveis de qualquer discrepância oclusal significativa. O uso de espelho bucal e papel articulado azul de dupla face confirmou contacto oclusal perfeito nas áreas de batente centrífugo normais. Confirmei que a dimensão vertical da oclusão era 65 mm, conforme o nosso planejamento. Finalmente, fiz um controle radiográfico OPG de todo o conjunto da prostate implante suportada para verificar que não havia discrepâncias com os dentes prostéticos, superestrutura, pilares, implantes e os parafusos prostéticos,
pilares e coitas de implantes macho e tampas de pilares de metal para prostéticos e coitas fêmeas. E os retentores prostéticos e confirmei visualmente que tudo parecia estar em ordem. Verifiquei novamente e confirmei o torque adequado uma segunda vez nos parafusos prostéticos que conectam o conjunto da barra aos implantes usando uma chave dinamométrica e verifiquei novamente a adaptação das margens das tampas dos equatas fêmeas no interior da prostética com um explorador e tudo estava em ordem. Fechei e selei os orifícios de acesso dos parafusos prostéticos com uma fita de Teflon e gata-perca. Antes de dispensar o paciente, usei novamente calço para verificar que a oclusão estava satisfatória e, usando papel articulado, verifiquei cuidadosamente a oclusão durante os movimentos laterais e protusão quanto à presença de interferências ao lado útil e ao lado não funcional. Houve algumas discrepâncias muito pequenas e eu poli usando um kit de polimento Brasseler. Lembrei à paciente a necessidade e os cuidados que sua prostética suportada por implantes a longo prazo, incluído não usar fio dental ao redor dos pilares dos implantes suportados por a barra, mas sim uma escova interdental ou um coletor de água. Marcamos uma consulta de revisão de controle para o paciente retornar após uma semana e novamente após 3 meses para verificar os pilares do implante em busca de sinais de acumulação de placa. O paciente retornou após uma semana e relatou que a sua prostética superior e inferior estava em ordem e ela ficou encantada com o resultado e agora conseguia comer alimentos que antes não conseguia. Recomendo consistentemente que os médicos educam os pacientes que usaram dentaduras mal ajustadas durante longos períodos para se encorajar a regressar a uma dieta diversificada tal como faziam antes quando tinham dentes. Este passo é crucial para garantir a sua saúde geral ao longo prazo. O OPG de controle com as 3 implantações e a barra em posição, com os 4 equatas, a linha de sorriso da doente, a vista extra-oral da frente, confirmei a distância de 65 mm vertical, a dentadura inferior em situ, outra vista da dentadura inferior em situ, note o tamanho da língua, a vista do lado esquerdo, note o buraco entre o 3.3 e o 3.4 para conseguir colocar o nosso equipamento. Uma vista do lado direito com o buraco de acesso entre o 4.4 e o 4.5. Outra vista do lado direito, vê-se o buraco de acesso melhor. A vista da frente da dentadura superior e inferior, a barra em posição e podemos notar os 3 sítios onde isto foi colocado aos implantes e os 4 equatas, 1, 2, 3 e 4. E isto foi estendido de propósito porque aqui embaixo ficava os nervos mentais e assim esta barra suporta essa zona e é impossível o doente sentir qualquer dor ou pressão sobre os nervos mentais. Uma vista da dentadura com os equatas femininos amarelos, a radiografia final com o trabalho todo na boca, incluindo as dentaduras, uma vista antes de colocar a barra suportada por implantes na boca, com os 3 parafusos e os 4 equatas. Vista do lado esquerdo nos moldes da dentadura final, superior e inferior. A vista direita com a ferramenta dedicada de remover a dentadura. Vista do lado esquerdo com a ferramenta dedicada para remover a dentadura. Vista inferior com 2 ferramentas dedicadas para remover a dentadura. Eu sempre gosto de dar 2 destas ferramentas ao doente. Se perderem uma, pelo menos tenham outra. Novamente, uma vista nos moldes das dentaduras do lado direito, uma vista frontal das dentaduras, uma vista da dentadura inferior, uma vista da dentadura superior, a superfície de dentro da dentadura superior, uma vista da superfície inferior da dentadura sem as cápsulas amarelas em posição, uma vista depois de polir
a dentadura, uma vista da barra no molde prostético, uma vista do molde da maxila. Havia uma discrepância com os moldes de cera. Da vista da frente conseguimos ver a discrepância no centro entre o molde superior e inferior em cera. Essa vista do lado direito, podemos ver a discrepância que foi ajustada pelo meu laboratório. A primeira prova com as dentaduras em posição. A primeira prova, podemos ver a discrepância que quis que o meu laboratório ajustasse. A radiografia da segunda vez que experimentamos o trabalho. Uma vista da barra em posição, da segunda vez que experimentamos uma vista da barra em posição, podemos ver um bocadinho de pressão que existia aqui, mas isto desaparece dentro de segundos. Molde do laboratório, molde de cima do laboratório, a dentadura de cera na segunda vez, a segunda vez do lado esquerdo, mesmo vista depois do ajustamento, vista de cima, em cera, segunda vez, e a vista da segunda vez de baixo, a linha de planejamento e a segunda vez que os moldes foram tirados, a radiografia que foi tirada. A paciente relatou que ficou encantada com a sua próstete implante suportada e tinha começado a consumir uma variedade maior de alimentos. Os tecidos moles orais pareciam saudáveis e rosados e a higiene oral ótima. E ela relatou que a sua barra suportada por implantes de dentaduras eram fáceis de limpar e ela confirmou que estava limpando a sua barra suportada por implantes com uma escova de dentes e escovas interdentárias como havíamos mostrado a ela. E com isso ela saiu de férias internacionais. Fotografia da dentadura inferior em posição após 3 meses. A vista do lado direito com a dentadura superior e inferior. A dentadura do lado esquerdo superior e inferior. A vista da frente da dentadura superior e inferior. Uma vista da maxila. E finalmente uma vista da barra em posição com os tecidos rosados. E finalmente a fotografia original antes de nós fazermos o trabalho. Se você considera o nosso conteúdo valioso, encorajamos a você a curtir e subscrever para nos ajudar a expandir esta plataforma educacional. Lembre-se de que o caminho pela boa saúde reside na investigação científica baseada em evidências. Fique ligado ao nosso próximo Masterclass, onde vamos nos aprofundar no tópico os implantes dentários são seguros e fornecer informações valiosas.